Olá, sou a doutora Paula França, fisioterapeuta dermatofuncional, e hoje eu venho aqui falar com você sobre os produtos da Ópicos, sobre essa linha maravilhosa que nós temos. Eu tenho certeza que você já teve a oportunidade de conhecer e vai passar tudo isso para os seus clientes de forma assertiva. Esse é o objetivo desses nossos vídeos, que você realmente conheça os produtos para que consiga levar a melhor indicação para o seu cliente. Então, a primeira coisa que nós vamos entender é que a Ópicos tem uma visão de manter a saúde da pele. Para que a gente tenha isso de forma efetiva, esses cuidados precisam ser integrais. E o grande porém de todas essas questões, quando a gente fala de saúde estética, é que grande parte dos procedimentos, para que a gente tenha os resultados para melhora da textura, para melhora da flacidez, das rugas, eles causam injúria, eles vão causar ali um processo inflamatório e essa pele tem a sua imunidade reduzida, os radicais livres vão estar mais presentes e é por isso que a gente tem o desenvolvimento de uma linha que, na minha opinião, é imprescindível em todos os consultórios quando a gente fala de saúde estética. Então, nós vamos iniciar o nosso treinamento falando da linha Rescue. Então, essa linha Rescue tem o seu objetivo principal blindar e reparar esse tecido. Mas para que a gente consiga isso com efetividade, vai depender muito da avaliação do profissional. Então, como nós podemos contribuir quando a gente pensa nessa blindagem? Orientando esse profissional na melhor forma de atuação, de compreensão de como essa linha vai beneficiar esses tratamentos que vão causar esse processo inflamatório, vão causar essa injúria. Então, esses produtos, a Ópicos é uma empresa que vem aí com a intenção de trazer essa nova possibilidade de saúde de pele, pensando em minimizar qualquer impacto com relação à hipersensibilidade, a reações alérgicas. Então, os produtos da Ópicos são produtos que não têm cheiro, né? Então, eles são totalmente livres de corantes, são livres de fragrâncias, para que a gente diminua ainda mais essa possibilidade de uma hipersensibilização ou mesmo uma reação alérgica. Então, eles são produtos, essa linha Rescue vai trazer essa resposta praticamente imediata. Então, pode ser utilizada tanto dentro do consultório, dentro das cabines, como também pode ser indicada a indicação do que a gente chama de personal care, que são os produtos que o cliente, o paciente vai fazer a utilização em casa para manter tudo que o profissional fez dentro do consultório. Então, pensando nessa nossa linha Rescue, né, de recuperação rápida, nós temos aí produtos que vão ser indicados para hidratação, para melhora daquela hiperemia, para acalmar esse tecido que está hipersensibilizado, para renovar, para diminuir essa toxicidade que a gente tem decorrente de procedimentos e de poluição, de tabagismo, de álcool, e também temos aí na linha um produto antiglicante, que é para inibir a ação desse açúcar nas fibras de colágeno, nessa proteína que, quando sofre esse processo de glicação, enrijece, rompe e leva a um envelhecimento acelerado. Uma das grandes vantagens dessa linha é que nós podemos usar apenas um produto, ou a gente pode, dentro desse mesmo programa de tratamento, montar os nossos blends, as nossas mesclas, dependendo do que o nosso cliente, o nosso paciente precisa naquele momento. Então, esse é um ponto que beneficia muito os profissionais, porque ele não vai precisar de um laboratório para fazer essa mescla diante de uma especificidade imediata que precisa ser resolvida ali naquele momento, né? Então, aqui a gente tem a indicação de regeneração, de diminuição de sensibilidade, inclusive de melhora dos quadros de psoríase,
tratamento de rosácea e as peles glicadas. E quando a gente fala de glicação, a gente pensa primeiramente nos pacientes que consomem muito açúcar, mas a gente não pode esquecer dos pacientes diabéticos. Os pacientes diabéticos têm um nível de glicação de pele muito importante e é por isso que a gente observa que a pele desses pacientes diabéticos é uma pele que tem textura diferente, que envelhece de forma mais rápida e que inclusive vai ter aí um processo de cicatrização quando tiver uma injúria que tem a perda de continuidade de epiderme e derme mais lenta. Essa recuperação vai ser cada vez menor. Nós temos princípios ativos específicos nessa linha que vão desde melhorar a hidratação desse tecido até promover um detox. Então a gente tem aí a L-carnosina, o pomade, Rosa Calme, Telangin, Sensiline, o Dragon Blood, Epifactor, a aveia coloidal, Polushade e o Detox Cell. Tudo isso a gente vai falar detalhadamente aqui ao longo desse nosso treinamento. Então, para que a gente consiga levar isso para o nosso cliente, seja um cliente profissional, seja um cliente final, a gente precisa dominar tudo isso. Óbvio que inicialmente, quando vocês começam a trabalhar com um novo produto, isso acaba sendo um desafio e é por isso que eu tô aqui, para facilitar, encurtar esse desafio, esses caminhos para que vocês consigam fazer a indicação assertiva desses produtos. Então, antes de a gente começar a falar de cada um desses blendzinhos aqui, dessas mesclas, eu vou apresentar para vocês esse kit Rescue. Então, o kit Rescue, neste kit você vai ver que nós temos, então a gente vai ter como uma base, um veículo para essas nossas mesclas, o complexo ativador. Então, aqui a gente tem um sérum concentrado que vai ser associado ou a uma ampola dessa ou a várias ampolas, dependendo do objetivo do nosso tratamento. Antes de mais nada, a gente precisa entender que a Ópicos vem com a intenção de uma estética limpa, de modo que a gente não precise ficar introduzindo, aplicando e retirando o produto. Com esse pensamento, quando a gente faz o blend, que a gente associa este complexo ativador a essas monodoses, a gente vai utilizar uma toalhinha que vem como uma pastilha e isso a gente vai introduzir nesse blend e vai aplicar diretamente sobre a face do paciente. Feita essa aplicação, nós não vamos precisar retirar esse produto. Isso é algo que torna uma estética limpa e que facilita o trabalho do profissional. E para a gente potencializar o que nós fizemos com este produto no consultório, na cabine, nós vamos ter os sérums que são indicados no personal care, para que a gente consiga dar continuidade a essa superdose que a gente entregou para esse tecido, para essa pele, durante o procedimento que a gente fez no consultório. Então, quando a gente fala deste produto em específico, nós temos a possibilidade, vou mostrar aqui para você essas ampolas, que nós chamamos de monodoses. Nós temos 6 ampolas que podem ser combinadas entre si, porque elas não vão ter incompatibilidade química. E Paula, como é que a gente vai pensar em tudo isso? A gente vai lembrar sempre que o sucesso do tratamento desse profissional vai ser a partir do conhecimento desse paciente, desse cliente a fundo. Então, tudo começa na anamnese, na avaliação, precisa entender de fato o que essa pele está necessitando, não somente pela injúria provocada, mas também pela história dessa pele.
Então, este é um kit, vamos dizer assim, que nós conseguimos usar tanto para preparar essa pele para procedimentos que vão causar essa injúria, quanto para melhorar em potencial essa injúria, essa inflamação, esse excesso de radicais livres que vão ser liberados a partir desses procedimentos que vão ser realizados em consultório. Então, esse nosso blend, essas nossas possibilidades vão ser utilizadas em procedimentos pós-dermablend, microagulhamento, lasers ablativos, jato de plasma. Pode ser utilizado em pós-operatório de cirurgias faciais, cirurgias corporais, pós-peelings. E inclusive pode ser uma estratégia associada a um peeling que a gente também trabalha, que é o Biorrenove, que a gente vai falar dele já já. Ele também pode ser usado para potencializar o efeito de uma drenagem linfática quando a gente fala nesse benefício detox. Por quê? É um produto que vai estar direcionado para antipoluição, mas quando a gente pensa nesse benefício detox, que é detoxificação celular, a gente consegue trazer uma visão para dentro desse consultório, para dentro dessa cabine, e para esse profissional a quem vocês vão atender, de que essa possibilidade de detoxificação, ela não vai ser somente diante da poluição, dos efeitos da poluição que a gente tem. Qualquer paciente que precise de uma drenagem linfática e que tem como foco a redução do edema, vai ser beneficiado por aumento da imunidade e diminuição dos metabólitos, desses dejetos celulares que a gente tem no tecido, que a drenagem vai nos auxiliar captando esse líquido intersticial e que o nosso produto detox vai complementar diante dessa atuação de inibição desses metabólitos e desses dejetos celulares. Ainda podemos pensar que esse nosso produto, ele vai ser adaptado, ou melhor, adaptável a qualquer pele e em qualquer idade. É um produto que pode ser utilizado, inclusive, dependendo do princípio ativo, em peles infantis e em peles de adolescentes, passando pela vida adulta e seguindo aí no processo de envelhecimento. E também pode e deve ser utilizado por homens e mulheres. Pensando em toda essa filosofia da empresa, nós temos aí essa linha que vai nos trazer resultados na primeira aplicação, ou seja, a partir do momento que a gente retira essa máscara, o cliente, o paciente já vai observar melhora no desconforto, na textura, no toque, inclusive no visual dessa pele, observando que melhora o brilho, o viço. É totalmente seguro para qualquer tipo de pele, pode ser utilizado em qualquer estação do ano, porque nós não temos nenhum princípio ativo que seja fotossensível, ou seja, que tenha uma grande reatividade à luz, seja aos raios UVA, UVB, UVC, ou inclusive à luz azul, que é emitida das telas de celulares, de televisores, de notebook e assim por diante. Os produtos não são testados em animais, então a gente consegue abranger e levar esse produto inclusive para os pacientes veganos, para as gestantes, para lactantes, porque isso não vai trazer malefício nem para esse feto e nem para esse bebê que esteja em período de amamentação, e são produtos testados dermatologicamente. Ou seja, nós temos aí uma infinidade, uma gama de possibilidades para que a gente minimize inúmeros riscos e dessa forma entregue resultados seguros. É uma linha que tem como princípio trabalhar a irritação, a sensibilidade, o ressecamento, a aspereza, o aspecto da rosácea, que é aquele aspecto de edema,
de ruborização, ou seja, de vermelhidão, de hiperemia local, sensação de calor. Também para minimizar aí a possibilidade de um envelhecimento precoce, principalmente quando a gente pensa em glicação, em efeitos tóxicos, vamos dizer assim, às nossas células a partir de tabagismo, de etilismo e dos efeitos da poluição. Pode ser utilizado em qualquer procedimento que cause fragilidade a essa pele, ou seja, procedimentos que promovam injúria, popularmente dizendo, machucados a esse tecido, desde que nós não tenhamos uma ferida aberta. Não são produtos direcionados para feridas abertas, ou seja, que tenham perda de continuidade de epiderme e de derme, e vai ser indicado aí para pacientes diabéticos, para pacientes celíacos, para pacientes veganos, para intolerantes à lactose e para gestantes e lactantes. Então a gente consegue abranger praticamente todas as gamas de seres humanos que nós temos aqui na face da Terra. Pensando nos princípios ativos, vamos explorar um pouquinho esses princípios ativos que nós temos na nossa linha. Nós temos então a L-carnosina, que é um geroprotetor e que vai inibir a degradação desse colágeno, porque tem um efeito antioxidante e antiglicante, ou seja, inibe a ação dos radicais livres nessa pele e inibe esse enrijecimento que a proteína colágeno, a fibra de colágeno, tem diante desse consumo excessivo de açúcar ou ainda em pacientes diabéticos. Nós temos também o Pomage, que vai inibir as melanoproteinases da matriz do tipo 1 e, consequentemente, vai inibir a enzima tirosinase. Quando ele pode ser indicado? Em tratamentos que sejam direcionados para despigmentação. É um produto que vai despigmentar, que vai inibir essa coloração aumentada, essa hiperpigmentação? Não é um produto direcionado para o tratamento, é um produto complementar a uma outra linha que a gente usa para despigmentar. Então ele vai inibir a ação, ou melhor, a ligação entre tirosina e tirosinase, que são uma proteína e uma enzima, que em contato com o oxigênio se ligam, e a partir daí a gente tem a cascata de melanina ou a melanogênese. Então esse é um princípio ativo que vai ser extremamente assertiva a indicação dele nos tratamentos de hiperpigmentações. Então, de melanoses solares, de hiperpigmentações pós-inflamatórias decorrentes de acne, de cicatrizes e inclusive pacientes que tenham melasma. Ok? Nós temos também ainda o Rosa Calme, que é um princípio ativo que tem como foco central inibir a inflamação. Então ele é um princípio ativo anti-inflamatório e ele também vai reduzir a vasodilatação local. Isso significa que ele vai, consequentemente, diminuir a ruborização, essa hiperemia, essa vermelhidão que a gente tem no local. E, consequentemente, nos pacientes que estão em um processo inflamatório ativo, ele diminui aquela sensação de edema, de calor local e aquele desconforto provocado aí por esses processos inflamatórios. Ele também tem uma potencial ação para hidratação. Quando a gente tem um tecido mais hidratado, a gente vai ter um tecido com mais viço, com mais luminosidade e com uniformização dessa tonalidade dessa pele. Também diminui esse estresse oxidativo que a pele passa ao longo dos dias. Nós também temos o Telangin, que é um outro princípio ativo que vai inibir a tirosinase. Esse, gente, sempre que a gente fala de tirosinase, a gente precisa fazer um link que sempre que a gente tem
um distúrbio de glândula tireoide, seja para hipotireoidismo ou para hipertireoidismo, a gente tem uma tendência à hiperpigmentação. Por esse distúrbio hormonal, sim, a gente tem hiperpigmentações que não são decorrentes da ação dos hormônios femininos. Os hormônios tireoidianos, eles também podem levar a essa hiperpigmentação. E tanto o Rosa Calme, como o Pomade, como o Telangin, vão agir diretamente nesse perfil de pacientes, onde a gente vai inibir a ligação entre uma enzima e uma proteína que vão desencadear aí essa cascata de melanogênese. Esse Telangin ainda vai inibir a ação das enzimas elastase e colagenase, que são enzimas que vão degradar diretamente a elastina e o colágeno, que são estruturas importantíssimas para que a gente tenha uma boa elasticidade e uma boa sustentação da pele. Quando a gente tem uma ação excessiva de elastase e de colagenase, a gente perde a elasticidade da pele, o paciente apresenta a elastose e a gente também induz a uma flacidez tissular. Esse paciente perde o contorno facial, esse paciente perde o contorno corporal decorrente de uma flacidez tissular. Então é um princípio ativo que vai trazer essa extensão de intensidade na luminosidade, diminuir a ardência, diminuir a aspereza e também vai oferecer um efeito fotoprotetor celular. Sempre que a gente tem um tecido irritado, a gente tem uma irritação do melanócito. Consequentemente, essa atividade vai estar aumentada. Além do Telangin, essa linha ainda tem o Sensiline. O Sensiline é um princípio ativo que é extremamente indicado para peles irritadas, para peles edemaciadas, que apresentam ardência, eritema. Esse princípio ativo vai diminuir essa irritação, vai diminuir a permeabilidade do capilar sanguíneo e, consequentemente, vai diminuir o extravasamento de plasma para o interstício e, consequentemente, a gente vai ter um mecanismo de edema sendo interrompido, mecanismo de formação desse edema sendo interrompido. Ele ainda tem uma ação anti-inflamatória e pode ser indicado, inclusive, para a região de lábios, de mamas no período de amamentação e em peles de idosos e de crianças que têm essa hipersensibilidades, nas dermatites atópicas que não tem fissura, porque a gente não pode utilizar esses produtos em pele aberta. E ele também vai preservar essa barreira imunológica da pele. Consequentemente, a resposta à diminuição desse processo inflamatório vai ser acelerada. Nós temos ainda o Dragon Blood, que é um princípio ativo direcionado para a regeneração dessa pele. Então, ele vai ser extremamente bem indicado em procedimentos pós-jato de plasma, pós-microagulhamento, pós-lasers ablativos. Então, a gente pode usar ele pós-ND-YAG, pós-CO2 fracionado, dentre outros lasers ablativos, porque ele vai regenerar, ele vai acelerar esse processo de reparação tecidual e ainda vai hidratar esse tecido. Ele também vai ser indicado para prevenção de ressecamento, e aí a gente tem um porém muito importante quando a gente fala tanto do Sensiline quanto do Sensive, quanto a gente fala do Dragon Blood. Eles podem ser indicados para a pele de pacientes oncológicos que apresentam uma xerose cutânea, que é um ressecamento intenso decorrente de quimioterápicos, e também a peles que estejam em desenvolvimento de radiodermites e radiodermatites, que é uma condição de uma espécie de queimadura desencadeada pela radiação ionizante depositada nesse tecido através da radioterapia. Então, a linha da Ópicos, por ser livre de parabenos, livre
de diversos produtos fotossensíveis, ela pode ser indicada para os pacientes oncológicos com segurança e assertividade, ok? O Dragon Blood ainda vai restaurar essa função de barreira imunorregulatória da pele. Aumenta dessa forma a imunidade dessa pele. Pele que esteja imunologicamente competente diminui essa reatividade excessiva. Nós temos ainda o Epifactor, que é um princípio ativo que vai estimular essa regeneração cutânea, vai prevenir queloides, vai prevenir cicatrizes hipertróficas e é extremamente bem indicado tanto nos pós-procedimentos, ablativos quanto nos pós-operatórios. A gente pode usar o Epifactor em pacientes que tenham feito cirurgias plásticas ou qualquer tipo de cirurgia que precise de processo cicatricial, ou seja, em todos os perfis de pacientes de pós-operatório. Esse princípio ativo também tem uma ação anti-envelhecimento, então em peles que estão em processo de amadurecimento, em peles de mulheres menopausadas ou que estejam no período de climatério, vai ter uma resposta de recuperação de barreira muito grande, bem como tem uma ação anti-inflamatória e vai reduzir, por essa ação anti-inflamatória e de regeneração, reduz a incidência de uma hiperpigmentação pós-inflamatória. Pode ser usado inclusive em pacientes que tenham lesões papulopustulosas da acne para prevenir essa reação de hiperpigmentação. Um outro princípio ativo que nós temos é a aveia coloidal. E a aveia coloidal é um potente hidratante, é um potente cicatrizante, é um potente antioxidante, além de ter uma propriedade anti-irritante e calmante. Então vai ser extremamente bem indicado em peles que tenham essas condições de irritação, de oxidação e diminuição dessa barreira transepidermal que a gente precisa fortalecer. Então a aveia coloidal, ela vai restaurar essa barreira cutânea e aí ela entra no princípio de manter uma boa saúde de epiderme. Muitos acreditam que a epiderme seja composta apenas de células mortas e o que nós precisamos entender é que a última camada da epiderme, que é onde a gente tem o extrato córneo, nós vamos ter queratinócitos que não têm mais núcleo e que vão fazer parte desse turnover, dessa renovação celular. Mas é importantíssimo que a gente mantenha o equilíbrio do manto hidrolipídico. E através do equilíbrio do manto hidrolipídico, a gente inibe a perda de água transepidermal. Além disso, a aveia coloidal, ela é imunorregulatória, anti-inflamatória e diminui essa hiperpigmentação pós-inflamatória. É um princípio ativo que vai ser extremamente inteligente a sua indicação em pacientes que têm peles acneicas. E aí uma coisa que nós precisamos sempre lembrar é que o cliente, o paciente que tem pele acneica, ele sempre vai partir da ideia de que se ele hidratar essa pele, esse tecido, essa pele vai ficar ainda mais oleosa. E isso não é verdade. Isso vai acontecer, de fato, se a gente utilizar veículos inadequados para essa pele. E outro ponto focal, se essa pele estiver desidratada, se essa pele estiver ressecada, a gente vai ter uma atividade de glândula sebácea ainda maior para suprir essa desidratação e esse ressecamento. Então, a aveia coloidal é um princípio ativo que se faz extremamente necessário em peles acneicas e em peles oleosas. Ah, mas somente nesse perfil de pacientes? Não, mas esse é um perfil de paciente que tem essa particularidade de resistência de utilização de hidratantes por essa falsa impressão de que todo hidratante vai aumentar a oleosidade do tecido. Nós temos ainda o Polushield, que é um princípio ativo antioxidante e que vai capturar metais pesados decorrente aí
da poluição, do tabagismo. Então ele captura o chumbo, o níquel, o zinco, o ferro, que vai evitar essa interação nociva com a pele. Então ele protege essa pele dos efeitos da poluição e também do tabagismo, do etilismo, assim como a gente já tinha conversado anteriormente. Ele reduz a penetração desses agentes contaminantes e, consequentemente, aumenta a imunidade da pele e a resposta de luminosidade, de brilho dessa pele. E temos ainda o Detoxel, que é um princípio ativo detoxificante celular. Então, ele vai ser utilizado em qualquer pele que precise de um detox. Então, a gente tem aí como ações dele, uma ação antioxidante, que vai ser a inibição dessas espécies reativas de oxigênio, que a gente chama de radicais livres. Ele vai proteger as células desse estresse oxidativo e vai estimular a síntese do ácido hialurônico e procolágeno 1. Nós precisamos entender que o ácido hialurônico é um dos componentes de matriz extracelular mais potentes para hidratação e que a gente produz endogenamente. Quando a gente estimula a síntese desse ácido hialurônico endogenamente, a gente vai ter um potencial de hidratação natural dessa pele através dessa estimulação. E ele ainda, por essa questão de estimular a síntese do ácido hialurônico e do colágeno do tipo 1, que é responsável pela sustentação desse tecido, vai diminuir a aparência dessas rugas, a profundidade, e vai promover a luminosidade dessa pele. Então nós vamos agora falar especificamente de cada um desses produtos direcionados para essa assertividade no tratamento. Então, o primeiro princípio ativo que nós vamos falar é sobre o nosso antiglicante. Então, a gente vai falar aqui deste princípio ativo, que é o Retexture, que é um antiglicante, que a gente tem ele tanto na versão profissional, que nós vamos usar lá na nossa cabine, no nosso consultório, e que vai ter como princípios ativos centrais a L-carnosina e o pomade. E nós temos ele também no modo personal care, que o cliente vai fazer a aquisição para utilizar em casa. Ele vai ter uma ação antiglicante, antioxidante, hidratante, firmadora e geroprotetora, e ainda vai prevenir as manchas e inibir a ação da tirosinase, ou melhor, a ligação entre tirosinase e tirosina, para que a gente não tenha essa hiperpigmentação. E ele vai ser indicado também para anti-envelhecimento. Para que tipo de pele, então, a gente faz essa indicação? Quando a gente pensa na glicação, nosso primeiro ponto, pacientes que façam consumo de grande quantidade de açúcar e de carboidrato simples, porque isso vai gerar esses agentes glicantes que vão endurecer, enrijecer essas fibras de colágeno, elas vão se romper e, consequentemente, elas vão ter esse aspecto de flacidez instalado. Somente esses pacientes? Não. Em mulheres menopausadas e em qualquer perfil de paciente diabético. Sendo um paciente diabético controlado ou não, ele vai ser bem indicado para peles desvitalizadas, para peles flácidas, para peles que estejam em processo de envelhecimento biológico, que seja do próprio processo de envelhecimento, ou para peles fotoenvelhecidas, ou seja, para peles que estão envelhecendo pela exposição aos raios UV, inclusive à luz azul, e que consumam uma grande quantidade de carboidratos simples. O que são os carboidratos simples? Trigo de modo geral, pães, macarrão, batata, isso leva a uma glicação aumentada e também açúcares.
tá bem? Então, aqui a gente tem a intenção de inibir a ação das enzimas elastase e colagenase e dessa forma prevenir esse envelhecimento acelerado. Ou seja, eu não preciso ter uma pele envelhecida para utilizar esses produtos. Eu posso usar como forma preventiva, isso é algo que não está instalado na nossa cultura. Quando nós formos trabalhar com o Retexture em consultório ou em cabine, a gente sempre vai utilizar com o complexo ativador. Então, a gente vai usar 8 ml do complexo ativador e a gente vai associar os 2 ml do Retexture. Eu posso associar eles com outros produtos que a gente vai falar daqui a pouco, mas antes disso eu vou falar de cada um deles especificamente. Além do Retexture, nós temos ainda aqui na nossa linha o Hidrate. Então, o Hidrate, ele vai ser direcionado tanto para melhorar esse processo de hidratação, e ele tem como princípio ativo principal a aveia coloidal, então nós temos ele também para indicação de personal care. Então, como a gente tem aqui a aveia coloidal, a gente tem um potencial hidratante. Isso significa que ele pode ser indicado tanto para tratamento de aspectos inestéticos, quanto inclusive para tratamentos de patologia, como por exemplo a psoríase, dermatites atópicas, xerose cutânea, que é essa desidratação intensa, pacientes que estejam aí com uma xerose decorrente de quimioterapia ou radiodermites, radiodermatites, que são decorrentes dessa radioterapia. Além disso, ele vai ter uma ação calmante, hidratante, antioxidante, cicatrizante, vai promover uma restauração nessa barreira da pele, consequentemente, tendo um efeito anti-inflamatório, vai aumentar a imunidade da pele, então ele tem uma ação imunorreguladora e ele também pode e deve ser indicado aí para pós-peelings, para pós-lasers, peelings desde muito superficiais a peelings médios. Só não indicamos os nossos produtos para peelings profundos, de modo que se retira toda a capa de epiderme e essa pele fica totalmente exposta, ou seja, não deixa de ser uma ferida aberta. A gente teve reptilização desse tecido, vamos colocar aqui o peeling de fenol, que está sendo muito utilizado novamente. Reptilizou esse tecido, a gente pode usar essa linha? Não só pode como deve, a gente só não vai utilizar enquanto essa pele estiver aberta. Da mesma forma em feridas abertas, nós precisamos entender que dermocosméticos, eles não devem ser utilizados diretamente em feridas abertas, mas quando essa pele reptiliza, ela precisa de hidratação, porque a resistência tensional desse tecido fica diminuída. Se eu tenho um tecido desidratado, automaticamente eu gero uma maior probabilidade de abertura desse tecido. E o entorno da ferida também pode ser hidratado. Peles desidratadas não cicatrizam bem. Então, eu não posso usar os nossos princípios ativos hidratantes diretamente em uma ferida aberta, mas eu posso trabalhar o entorno dessa ferida para que a gente tenha uma boa contração de bordas, ok? E dessa forma, a gente reduz aí o risco de uma deiscência de sutura, por exemplo, em um pós-operatório. Então, é um princípio ativo, ou melhor, um produto que vai ser indicado para uma hidratação de alto impacto, e essa hidratação de alto impacto vai se manter por até 72 horas pós-procedimento. Pós-procedimento, o que a gente vai indicar? O personal care. O Hidrate Personal Care, para que a gente mantenha o efeito do que foi trabalhado dentro de consultório, dentro de cabine.
Pode ser indicado para peles oleosas, como já conversamos anteriormente, não só pode como deve, tanto para peles oleosas quanto para pele acneicas. Para peles acneicas que tenham lesões comedogênicas, papulopustulosas ou ainda pacientes que tenham feito uso de isotretinoína, seja ela oral ou seja ela tópica, que deixa essa pele com uma característica de desidratação bem importante. Além, claro, do que já dissemos anteriormente, das dermatites atópicas e da psoríase, porque isso traz uma irritação, uma sensibilidade muito grande para esse tecido, ok? Temos ainda o Rosa Sense, que é maravilhoso para a gente trabalhar em peles que tem rosácea. Nós temos ele tanto no Rescue para trabalhar no consultório, como nós temos indicação personal care. Então, o Rosa Sense, ele tem como indicação principal peles com rosácea, mas somente essas peles com rosácea que vão se beneficiar do Rosa Sense? De forma alguma. Qualquer pele que tenha vasodilatação, hiperemia, irritação, vai se beneficiar desse princípio ativo, desse produto que tem como princípios ativos principais o Rosa Calm e o Telangin. Então, ele pode ser indicado aí para acalmar esses tecidos em pós-procedimentos imediatos. Fiz um peeling, ficou muito hiperemiado, eu quero diminuir essa hiperemia, eu quero diminuir essa vasodilatação, eu posso usar o Rosa Sense como uma função hidratante complementar. Ele vai entrar aí como um anti-inflamatório, um anti-irritante, vai prevenir as hiperpigmentações e vai participar desse processo anti-envelhecimento, ou melhor, vamos dizer em anti-envelhecimento para pessoas que ainda não têm esses efeitos do envelhecimento instalados e com um conceito pro-aging, ou seja, a favor desse envelhecimento, para que esse envelhecimento biológico aconteça de forma saudável e que não traga grandes impactos visuais para esse tecido. Ainda reduz essa vermelhidão, essa hiperemia que é decorrente da rosácea. Então, a sua indicação central é a rosácea, mas qualquer pele que tenha aquela hiperemia, aquela vermelhidão, aquela vasodilatação, aquele aumento de temperatura local, vai ter uma grande indicação para o Rosa Sense. Ainda no nosso kit, na nossa proposta de Rescue, a gente tem o Detox, que tem como o seu apelo comercial, vamos dizer assim, a antipoluição, que é onde nós temos aí uma grande ação desses metais pesados, mas somente com essa intenção de antipoluição que a gente vai trabalhar com o detox, de forma alguma. Em toda a pele que precise dessa quelação de chumbo, de níquel, de ferro, a gente vai indicar o detox. Então, ele tem aí uma ação de inibição desses radicais livres, ou seja, radicais livres, gente, que são as espécies reativas de oxigênio, elas são sempre vistas como vilãs. Eles são vilões, desde que eles estejam em excesso, e é neste momento que a gente precisa fazer a inibição. O radical livre, ele tem a sua função, inclusive, na imunidade, mas ele não pode estar em excesso, porque quando ele está em excesso, ele oxida. Assim como a ferrugem oxida o ferro, o radical livre, ele oxida estruturas importantes da nossa pele. E essa ação concomitante e excessiva dos radicais livres na pele levam a flacidez tissular, a elastose, a rugas profundas. Então, a gente vai trabalhar com o detox quando a gente quer reverter esses sinais,
quando a gente quer impedir essa interação desses metais pesados e quando a gente quer blindar esse tecido, ok? Então ele vai ter uma ação antioxidante, anti-irritante, anti-envelhecimento às peles que não envelheceram e pro-aging, a favor do envelhecimento nessas peles que estão envelhecendo. E ainda tem um poder de diminuição desses ósseos, desses poros, a contração desses poros. Tem uma ação ainda firmante e pode ser, deve ser indicado para pacientes que fazem maquiagens diárias, porque, gente, nas maquiagens a gente tem presença de metais pesados. Então, é uma estratégia para melhorar a saúde dessa pele de pacientes que fumam, de pacientes que sofrem com o efeito da poluição, de pacientes que fazem consumo de álcool e que fazem maquiagem com bastante frequência. Ele vai ter aí essa ação antioxidante, essa ação anti-envelhecimento e firmadora e vai estimular, como já dito anteriormente, a síntese, a produção desse ácido hialurônico endógeno lá na matriz extracelular. Além disso, também vai colaborar, vai corroborar no pós-procedimentos ablativos com a síntese do colágeno do tipo 1, que vai acontecer lá na fase de remodelação, quando a gente fala de reparo tecidual. Então, quando a gente entra com o detox pós-processo inflamatório, a gente inibe a ação desses radicais livres e, consequentemente, a gente tem uma melhor resposta a longo prazo. Muitas vezes a gente faz indicações só para o imediato, mas a gente precisa pensar nesse paciente, nesse cliente a longo prazo. Ele pode ser muito bem indicado para finalizar procedimentos como microagulhamento, jato de plasma, porque ele vai criar uma película protetora sobre essa pele, o que vai evitar possíveis contaminações. Quando a gente vai associar o detox nesses casos, a gente não precisa do complexo ativador, a gente usa ele diretamente sobre a pele. E dessa forma, a gente não precisa usar a máscara. Nós temos ainda o Sensive, que é um produto direcionado para acalmar a pele. Então, nós temos ele na versão profissional e nós temos ele na versão personal care. Então, aqui a gente vai criar um filtro que vai limitar a permeação de agentes irritantes para o tecido. Dessa forma, ele tem uma ação calmante. Então, ele vai prevenir e tratar esses processos inflamatórios em peles delicadas. Ele vai ter uma ação dermoprotetora, então a gente tem como princípio ativo central desse produto o Sensiline. Ele vai ter uma ação calmante, então aquelas peles irritadas que também estão em processo inflamatório, vai acalmar esse tecido. Ele é muito bem indicado em pós-peeling, ele é muito bem indicado em pós-extração, na própria limpeza de pele. Porque na extração a gente causa uma injúria para a pele, a gente causa um trauma para essa pele e essa pele fica irritada. Então ele vai diminuir essa irritação, vai ter uma ação restauradora desse tecido, vai estimular essa restauração saudável dessa pele, tem uma ação imunorreguladora, então ele vai atuar diretamente lá nas células de Langerhans, que são as células que fazem parte desse sistema imunológico da nossa pele. E ele vai ser bem indicado também para pacientes com dermatites atópicas, pacientes que tenham psoríase, de modo que além da desidratação, da cheirose intensa, tem a sensação de coceira, de hiperemia, que é muito comum isso acontecer, principalmente quando o paciente, o cliente,
está em surto da psoríase, e isso geralmente está atrelado em períodos de estresse. Então, é um produto muito bem indicado para esses pacientes. Além, claro, gente, desses procedimentos que causam injúria e que vão desencadear um processo inflamatório. Para muitos procedimentos, é importante esse processo inflamatório estar instalado, mas não há necessidade de sofrimento dessa pele. Então, a gente trabalha de modo que essa pele passe por essa fase inflamatória, mas de forma tranquila, sem sofrimento, sem irritação, sem coceira e sem todos esses efeitos que um processo inflamatório traz para a pele. E finalizando o nosso kit, a gente tem aqui o Recupere. Então, o Recupere, ele é indicado para renovação. Então, ele é um produto renovador e que tem como princípios ativos principais o Epifactor e o Dragon Blood. Então, a gente tem aí a regeneração como fator principal desse produto. Ele sempre é bem indicado em procedimentos ablativos. Então, além desses procedimentos ablativos, ele vai ser um renovador intenso para essas peles fragilizadas, né? Então, ele vai reduzir o risco de uma cicatrização problemática, o que pode gerar uma cicatriz hipertrófica, uma cicatriz queloidiana, e também vai modular essa regeneração dessa pele, dessa cutis. Vai ativar essa proliferação celular, principalmente de queratinócitos, para que a gente tenha uma reptilização desse tecido organizada. Não adianta reptilizar. Essa reptilização, ela tem que ser saudável e organizada. E esse produto vai promover justamente isso, essa organização, ok? E vai ativar a proliferação desse colágeno que foi sintetizado através da ativação fibroblástica promovida pelo procedimento que o profissional fez. Ele vai aumentar a elasticidade, a firmeza dessa pele, vai atuar ali em rugas profundas e vai ter um efeito antioxidante, hidratante, anti-inflamatório. E quando a gente fala de anti-inflamatório, não é que ele vai inibir essa inflamação, ele vai organizar essa inflamação durante esse período que ela precisa estar existente, para que a gente tenha ativação fibroblástica. Ele vai restaurar esse tecido, promovendo essa reptilização organizada, e também vai ter uma ação imunorreguladora através dos linfócitos T e também das células de Langerhans. Ele é um produto indicado para anti-envelhecimento em pele em jovens, que nós estamos pensando aí em prevenção, e nesse novo conceito, que é o conceito Pro-Aging, que é minimizar os efeitos do envelhecimento e que essa pele envelheça endogenamente pelos processos biológicos, sem ter isso marcado, expresso na pele, ok? Além disso, ele também previne as hiperpigmentações. Então, pensando em tudo isso que a gente conversou ao longo desse nosso treinamento, o que pode gerar? Quando a gente trabalha com esses princípios ativos, ou melhor, com esses produtos de forma individual, fica muito claro o que cada um deles faz, né? Mas a proposta da Ópicos, quando a gente pensa na saúde da pele, é a junção de tudo isso que a gente conversou. Então, nós podemos fazer associações. A gente pode fazer associação, por exemplo, deixa eu pegar aqui só esses produtos novamente para mostrar para vocês e como a gente pode atuar. A gente pode fazer, por exemplo, a associação de um detox, quando eu penso aqui numa pele acneica, e de um hidrate, ok? O que a gente vai ter aqui? A minimização da ação desses metais pesados e a potencialização do processo
de hidratação e de seborregulação que a aveia coloidal vai trazer pra gente. Isso também pode ser associado, o nosso detox, por exemplo, ele pode ser associado junto com o Recupere e com o Sensive. Ótimo, perfeito. Qual vai ser a indicação disso aqui? Quando a gente tem, por exemplo, um pós-operatório, quando a gente tem um pós-procedimento ablativo, ou quando a gente tem aí uma pele que está oxidando, que sofre com esses metais pesados, mas que precisa reptilizar, ou seja, em pós-procedimentos ablativos. Então, eu posso trabalhar com eles de forma individual ou eu posso fazer essa associação. Paulo, eu posso fazer essa associação de todos os produtos entre si? Sim, eu posso, porque eles são quimicamente compatíveis. Então, a gente não vai oferecer nenhuma incompatibilidade química quando a gente faz essa associação. O que nós precisamos entender? Que nós vamos utilizar o complexo ativador, 8 ml, e a gente precisa de mais 2 ml para que a gente faça essa composição, esse composê completo. Ou seja, se eu for trabalhar com 2 produtos, eu vou utilizar 1 ml de um produto e 1 ml de outro produto. Se eu for trabalhar com 4 produtos, eu vou utilizar meio ml de cada um desses produtos. E dessa forma a gente vai chegar a esses 10 ml que vão ser absorvidos pela nossa máscara e essa máscara vai ser depositada diretamente sobre a pele. Claro que após higienizada ou se for pós-procedimento, logo após esse procedimento. Ponto importante, esses produtos, eles não vão ser retirados da pele. Eles vão ser somente entregues, permeados, e o que vai ser retirado da pele vai ser a nossa máscara. Que depois, na reconstituição que vocês vão visualizar, ela vai ficar úmida e conforme esse produto vai sendo absorvido pela pele, essa máscara vai ficando mais sequinha. Então a gente só retira a máscara, finaliza com o FPS e o paciente está pronto para ir para casa. Ótimo, agora vamos pensar em outras possibilidades. Fiz tudo isso dentro do meu consultório, dentro da minha cabine, com o meu paciente. E em casa? Como isso vai ser? A gente precisa fazer a indicação do personal care. Nós precisamos entender que os procedimentos que nós fazemos dentro do nosso consultório, dentro da nossa cabine ou ainda profissionais que atendam os pacientes em casa, eles vão ser milagrosos, sim, imediatamente, mas eles precisam de uma manutenção em casa. E aí o que a gente precisa entender? Como está essa pele? Ela está desidratada, ela está intoxicada, ela está em recuperação e é a partir daí que a gente vai fazer uma boa indicação do personal care. Então eu posso ter ali uma pele acneica que eu precise detoxicar e eu precise hidratar. Como a gente vai fazer indicação? Um produto a gente vai fazer uso noturno, outro produto a gente vai fazer uso diurno, ok? Fiz um peeling, né? Fiz lá o Beer Renove. O que eu vou precisar para esse tecido? Eu quero reptilizar esse tecido, então eu vou utilizar o Recupere. Mas eu também promovi aí uma injúria grande, essa pele vai estar sensibilizada, ela vai estar vermelha, vai estar muito desconfortável. A gente vai trabalhar com uma recuperação desse tecido. Então, a gente vai unir esses dois produtos em um mesmo cliente, em um mesmo paciente. Eu posso ainda ter um paciente com uma pele acneica, adolescente, isso acontece muito, e que consuma muito doce. O que a gente vai usar? O detox e o antiglicante, ok? O retexture. Então, essa associação entre eles
ela é possível e ela é essencial, ela é necessária. É por isso que vocês precisam dominar tudo que os nossos produtos podem levar para o paciente, para o cliente de vocês, ok? Então a gente vai fazer as indicações para o consultório e a gente vai levar isso para dentro da casa do nosso paciente através das nossas indicações de personal care. Esse treinamento do Rescue finaliza por aqui. Logo você vai ver tudo isso sendo colocado em prática, como a gente aplica, como a gente faz essa manipulação e depois a gente vem para uma próxima etapa do nosso tratamento. Até mais!